Boa tarde a todos. É mais uma vez que vamos ter uma das palestras do Laboratório de Métodos Ágeis. Dessa vez eu tenho a honra de receber o Maurício Anishi, que fez mestrado e doutorado com a gente há algum tempo atrás e é, digamos, um dos maiores especialistas mundiais em testes, porque ele consegue não só fazer testes bem, mas falar uma linguagem simples e mostrar como eles são importantes. E é muito legal isso, porque ele tem livro a respeito, fez várias palestras e também contribui bastante do lado acadêmico. Então, acho que ele tem bastante a contribuir, porque ele conhece testes muito a fundo. E ele está na Holanda hoje, ele saiu do Brasil, arrumou um emprego por lá. E vamos lá, Maurício, é com você. Vamos. Pessoal, eu só preciso de um segundo, porque o meu cachorro saiu de uma cirurgia hoje e ele está fazendo esse ruído. Eu vou só levar ele para o quarto do lado, tá bem? Pessoal, vocês percebem que em meio de pandemia... vocês nem imaginam o que aconteceu. Tá bom, já aproveitando. Na sexta-feira à noite, o Panqueca, que é o cachorro que tem Tapsirica, ele tentou comer um porco-espinho. E sim, ficou com um monte de espinho e eu não sabia o que fazer, a gente levou ele no veterinário. Então, acontece essas coisas. Desculpa, gente, acontece, né? Trabalhar de casa, ele arrancou 6 dentes hoje. Então ele tá... Tá bom, pelo menos não foi que nem o meu, que teve que... Ele tentou morder um porco-espinho e o porco-espinho ficou mais contente que ele, eu acho. Mas tá bom, vamos lá. Legal. Gold, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer participar da disciplina de XP que eu fiz. Estava tentando lembrar o ano, acho que foi 2009. E, enfim, obrigado. E meu nome é Maurício, e eu trabalho na Universidade de Delft, eu sou a professora assistente aqui. Como o Gold falou, fiz meu mestrado e meu doutorado no IME, aí vim fazer meu pós-doc aqui, e acabei ficando. E a minha linha de pesquisa tem muito a ver com teste de software, com manutenção de software, refatoração. Tudo que envolve manutenção me atrai. E nos últimos 1 ano e meio, 2, eu tenho tentado também aplicar machine learning para a engenharia de software. Tenho ficado bastante apaixonado pela área, porque dá para fazer bastante coisa legal, coisas que a gente não conseguia fazer antes. A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso depois. E só para vocês terem uma ideia do que se parece aqui, então, a Universidade de Delft fica em Delft, né, que é uma cidade no sul da Holanda, mais ou menos perto de Roterdã. Aqui é a Holanda mesmo, né? E aqui é a prefeitura antiga, então a cidade de Delft é uma cidade super importante do ponto de vista histórico. Os reis da Holanda ficam enterrados aqui. A cidade tem toda essa carinha mais antiga, cheia de canais, né? Como a grande maioria das cidades holandesas. Então, no verão e primavera, fica tudo muito bonito. E Delft é a maior universidade técnica aqui. Ela tem 25 mil alunos, né? Não se compara com a USP, né? Que tem 100 mil, mas a maior da Holanda. E talvez a mais bem ranqueada também. Na Holanda, com certeza, em primeiro lugar aí nos rankings. E em termos europeus também, a que está melhor posicionada. Então, isso aqui é o que se parece a venda principal da universidade. O meu prédio era esse aqui no passado, só que a gente se mudou recentemente para um prédio mais aqui para trás. E aqui, nessa última foto, é a biblioteca da universidade. E essa biblioteca, inclusive, ganhou um prêmio de arquitetura como uma das maravilhas modernas, etc. E esse cone aqui que você vê, na verdade, são vários andares, cheio de mesas de estudo. Então, o aluno ele pega um livro aqui, ele sobe, e ele senta aqui em algum dos andares, ele fica estudando o dia inteiro. E aqui dá para ver, né, o meio de transporte favorito dos alunos, e acho que de todo mundo aqui na Holanda, a bicicleta. E é bem comum que no verão as pessoas sentam aqui nas escadas e, né, fazem o almoço delas no gramado. A universidade é super cheia de grama e árvore, como vocês podem ver. Apesar de que eu sou um pouco enviesado, eu acho a cidade universitária mais bonita, mais charmosa, mas aqui também é bem legal. E, bem, geralmente nessa disciplina de XP, eu falo sobre testes automatizados, né? E o João me falou que vocês estão começando a escrever testes automatizados, talvez vocês já viram um pouquinho disso em alguma outra disciplina, e estão agora melhorando. E o que eu quero focar nessa palestra não em introduzir teste automatizado, mas tentar discutir um pouquinho dessa diferença de escrever testes e testar.
Isso é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, porque eu acho uma diferença bastante importante e que a gente, ou que talvez a indústria hoje não faça muito bem essa diferença. E deixa eu ver, só para entender, vocês estão vendo o meu rosto ou só os meus slides? Os dois. Os dois. Ah, ótimo. Legal, então tá bom, vocês estão falando comigo mesmo. Qual que é essa diferença, né? Então, se a gente pensa nesse mundo ágil, em XP, por exemplo, né, que até o nome dessa disciplina, XP fala muito de testes automatizados, XP fala de TDD, mas quando você começa a ler, por exemplo, o livro do Kent Beck ou qualquer outra literatura de teste que você goste, mesmo o livro do Steve Freeman em Growing Object-Oriented Systems Guided by Tests, ou o que o Martin Fowler escreve, etc. Você vê que eles falam muito de testes do ponto de vista do desenvolvedor. O desenvolvedor escreve um teste automatizado para meio que guiar ele ou ela no próximo teste, né, ou na próxima coisa a ser feita. Então, o teste está ali como aquela ferramenta que vai te guiando. E, óbvio, você tem as vantagens do teste, que é, você escreveu o teste, você roda, se ele passar quer dizer que o comportamento está ok, se ele não passar você tem que achar o bug, e você vai adicionando testes, aí fica melhor e melhor para você pegar erro de regressão. Então você ganha ali as vantagens da sua bateria de testes. Mas isso para mim é escrever testes, né? Ou testes para guiar o desenvolvimento. Só que acho que o que a gente está precisando fazer agora é também melhorar do ponto de vista de testar software. E testar software significa procurar por bug, né? Explicitamente procurar por bug. E tá bom, quando você está escrevendo o seu teste automatizado, está fazendo TDD, você ali acha um bug ou outro, mas a sua cabeça não está 100% focada em achar bug. E deixa eu ver, tem um slide sobre isso. E acho que o meu ponto é que a literatura de XP e TDD e testes automatizados do ponto de vista mais pragmático, a galera fala assim, mas se você escrever o teste, quando você acabar de escrever o teste, vai estar tudo correto, né? Porque você tem um teste testando tudo. Né? Meio que essa ideia, ou né, muda aqui o seu design do seu código um pouquinho para ficar mais fácil testar, e aí né, você não vai ter bug. E essa ideia de corretude by design, ela chega a ser inocente para mim hoje, porque é óbvio que vai ter bug, né? O bug não acontece naquele caso simples, no caso feliz que você escreveu ali a implementação e testou. O bug acontece naquele corner case que talvez seja até fácil de encontrar, mas você não parou para pensar nele. Então acho que é isso que eu quero discutir hoje, né? Técnicas de teste que você pode aplicar durante o seu processo de desenvolvimento. Então, o que eu vou sugerir é, você continua fazendo TDD ou escrevendo o teste ali para te guiar no desenvolvimento e te ajudar a implementar a funcionalidade, mas em algum momento você para e fala, puxa, estou feliz com o meu código, a funcionalidade está aqui, agora é hora de testar e de procurar por bug. Então, só para colocar uma lista aqui de coisas que eu quero discutir, eu vou falar especificamente nessa palestra sobre a domain testing, análise de domínio em português, boundary testing, ou análise do limite em português, teste estrutural. Aqui acho que a galera até faz um pouco, né, cobertura de código. A galera usa bastante a ferramenta, mas eu quero dar uma dica de como usar ela de maneira melhor. E aí, talvez no finalzinho, falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Deixa eu voltar aqui. Mutantes, vou falar de mutantes, porque eu acho que é uma coisa que já dá para aplicar diretamente. Tem bastante ferramenta boa. E aí, finalmente, um pouquinho de inteligência artificial para teste de software. Então, deixa eu começar com um exemplo aqui. Deixa eu mover a cara de vocês aqui para baixo. Beleza. Dá para ver meu IntelliJ? Ótimo. E, aliás, pessoal, fiquem à vontade para me interromper, tá bem? Abre o áudio aí e solta a pergunta. Não precisa esperar até o final para ficar um pouquinho mais interativo. Então, esse código aqui que está na minha tela, esse método initials, ele vem de uma das bibliotecas da Apache. Nem me lembro qual agora. Alguma dessas Apache Commons qualquer coisa, né? Então, vamos partir do princípio que tudo que você vai implementar, ele tem uma documentação de alguma forma, certo?
por exemplo, uma história de usuário, talvez um caso de uso, sei lá como que você faz. Ele tem uma documentação, e aí você fez uma implementação em código, né, que tenta endereçar a documentação e está aqui. Agora você quer testar. Né? Talvez você até tenha escrito alguns testes quando você estava desenvolvendo, mas agora você quer realmente focar em testar. Então, acho que a sacada aqui é perceber que você tem duas fontes de informação que se complementam. Né? Você tem a documentação e você tem o código. A gente vai tentar usar essas duas aqui para derivar uma bateria de testes. Então, se você ler aqui a documentação desse método, ela está em inglês, perdão, mas extrai os caracteres iniciais de cada palavra de uma string. Todos os primeiros caracteres que venham depois dos delimitadores que foram definidos são retornados como uma nova string. O case, a letra, né, maiúscula, minúscula, não é alterado. Tem até a especificação até discute alguns casos excepcionais, né? Então, se o array for nulo, o array de delimitadores for nulo, usa espaço em branco. Se vier uma string nula, retorna nulo. Se vier um array vazio, retorna uma string vazia. Né? E aqui são os parâmetros de entrada desse programa. Ele recebe uma string, uma lista de delimitadores, e aí ele retorna a string com os caracteres iniciais. Então, mesmo se eu não conhecesse o código-fonte, mesmo se eu não tivesse o código-fonte aqui, isso aqui já me dá uma pancada de informação para começar a testar. E acho que geralmente a maneira mais fácil para pensar nisso é, primeira coisa, coloca num pedaço de papel as variáveis de entrada. Nesse caso aqui, string e delimitadores. Né? Aliás, tudo que eu estou falando aqui, gente, é baseado, ou grande parte disso é baseado num livro que eu li talvez há 1 ano atrás, eu não conhecia, eu achei fascinante, que é um livro do Sam Kainer. Esse cara é super famoso na área de testes, e ele escreveu esse livro aqui, e achei fascinante. Não tem uma linha de código, então é um pouco chato para a gente que gosta um pouco mais de código, mas eu aprendi bastante sobre como testar. E, bem, começa pegando essa lista de parâmetros de entrada, certo? String e delimitadores. Aí olha para a documentação e pensa, puxa, quais são as diferentes entradas que eu posso dar para isso aqui, de forma a explorar toda a minha documentação. E mais ainda, usando a minha experiência como desenvolvedor, né? Você sabe que, puxa, passar nulo sempre quebra programa, né? Passar string vazia, passar string com caractere que talvez não seja Unicode, sei lá o que, na tua experiência te guia um pouquinho também. Então faz esse exercício para string, faz esse exercício para delimitadores, e aí começa a combinar. E se você fizer isso num papel, talvez você vai acabar com alguma coisa mais ou menos assim. Também está em inglês, gente, me perdoem, porque eu usei isso aqui também na minha disciplina aqui. Então, se você pensar na variável string, o que me vem à cabeça? Testar com nulo, porque a documentação fala e o meu coração também me fala para sempre testar nulo. String vazia, né? Sempre que você está lidando com uma string vazia é sempre um corner case. E como da documentação eu vejo que ela lida com palavras, é natural pensar que talvez o meu programa trabalhe de maneira diferente uma palavra ou muitas palavras. Não me vem mais nada à cabeça. Talvez aqui pudesse até, né, se quisesse expandir aqui um pouquinho mais, podia ser também palavra com um único caractere. Né? Porque, de novo, né, o nosso filho desenvolvedor sabe que talvez isso aqui vai ser um loop, né, um loop olhando para cada caractere da string. Né? Talvez ali, como você lidou com o seu loop ali, talvez não leve isso aqui muito bem. Deixa eu ver, deixa eu abrir o chat aqui. Tem um chat. Que legal, o Luiz fez o Erasmus de arquitetura aqui. O prédio pegou fogo e caiu mesmo, a gente pode discutir essa história depois. E string com espaço em branco, eu vou chegar nisso aí. Tá bem? Então isso aqui me veio à cabeça. Aí, delimitadores. Vou fazer a mesma coisa, né? Delimitadores aqui, se você olhar para um conjunto de caracteres, e se você olhar para a implementação aqui, você vê que é um array, né? Então sabe que você está lidando com um array aqui. Então o array também pode ser nulo, talvez um delimitador único, talvez múltiplos delimitadores. Enfim, use sua criatividade, né, para pensar em casos de teste. E aí, o que você pode também pensar é na combinação entre essas variáveis, né? Porque geralmente, quando você tem uma função que recebe mais de um parâmetro, geralmente um parâmetro
o parâmetro tem uma relação com o outro parâmetro. Né? Eles têm uma relação de influência ali. E nesse caso, o que me veio à cabeça é que, puxa, o que pode acontecer é que o delimitador existe na string e o delimitador não existe na string. Certo? Então, foca só nessa parte aqui primeiro. Então, veja que super simples de fazer. A gente gastou 2 minutos aqui porque eu estou falando e explicando, mas você, como desenvolvedor, ia fazer essa tabelinha aqui em 1 minuto. E isso aqui já te dá um monte de insights sobre o que testar. Aí, obviamente, também tem várias maneiras sistemáticas de como você pode pensar em derivar casos de teste. Talvez a mais simples de falar aqui é combina tudo com tudo. Né? Porque, bem, são 2 parâmetros na função, string e delimitador. Eu posso pensar em pegar nulo, combinar nulo com caractere único, nulo com, falei caractere delimitador, com múltiplos delimitadores, aí vai para o próximo, né? String vazia com nulo, etc, etc, etc. Essa talvez seja a abordagem mais simples, só faz todas as combinações. Óbvio que isso vai explodir. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 3, 15, então aqui tem 15 testes para escrever. Aí você pode usar um pouquinho da sua experiência para tentar reduzir a quantidade de casos de teste. Por exemplo, você conhece sua implementação um pouquinho e você sabe que geralmente os casos nulos, eles são coisas que são controladas geralmente no começo do método, né? If string é nulo, retorna isso. O resto do programa nem executa. Então talvez o nulo seja um caso que você não precise combinar com todos. Você começa então a usar esse tipo de informação para reduzir a quantidade de testes que você vai criar no final. Que foi o que eu chamei de estratégia aqui. Então, um teste único para nulo e empty, porque eu também considerei que empty é um caso meio que excepcional, um teste só está de bom tamanho. E aí combinar esses testes aqui com palavra única e muitas palavras. Então, só de fazer essa brincadeira aqui, eu gerei 11 casos de teste. E aí a minha esperança é que esses casos de teste, de alguma forma, cubram tudo que eu aprendi aqui na minha documentação. Legal, então eu pensei nesse caso de teste, agora o próximo passo é automatizar eles. Então, JUnit, não vou entrar muito no detalhe aqui do JUnit, estou imaginando que todo mundo conhece um pouquinho de JUnit, se tiver alguma coisa que não está clara no meu código é só me avisar. Aqui eu estou usando JUnit 5 e AssertJ, porque eu sou meio hipster e gosto de usar as últimas novidades. E aqui eu usei uma coisa que eu gosto bastante quando se trata desse tipo de teste, que é o teste parametrizado do JUnit. Então, eu tenho um método de teste, esse método de teste recebe parâmetros, e esses parâmetros são fornecidos pelo JUnit a partir desse método gerador aqui. Então, basicamente, por exemplo, nulo vem para cá, certo? A lista de delimitadores vem para cá. Eu passo isso para o método que eu quero testar, e a minha asserção aqui é que eu comparo que a saída disso aqui, certo? O que retorna desse método inicial aqui, initials, é igual à string que eu espero. Que também está aqui, certo? Então é só uma maneira diferente de escrever o teste, porque no fim das contas escrever 11 testes desse ia ser super repetitivo, esses testes super pequenos. Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, quando a gente falar de qualidade de código de teste. Se vale a pena mesmo ter um monte de testezinho minúsculo e pequenininho. Eu geralmente não sou muito fã. Nesse tipo de situação, eu prefiro fazer isso aqui. Um método único, genérico, e um gerador aqui com teste parametrizado do JUnit. Então, de alguma forma, até uma relação aqui, né? 11 testes que eu fiz manual aqui viraram 11 casos de teste. E aí eu rodo esses testes. Todos eles passam. Maravilha, estou feliz. Né? Do ponto de vista de teste, estou feliz. Um pouco triste que não achei bug, mas estou feliz que as coisas funcionam. Então agora talvez seja a hora de eu passar para a próxima etapa, que é, vamos aumentar essa suíte de teste. E como que eu posso fazer isso? Ora, eu posso olhar para o código-fonte. O código-fonte também dá para a gente uma pancada de insight sobre o que testar. E talvez uma maneira bem fácil de fazer isso é rodar cobertura de código. E as pessoas falam que cobertura de código é uma métrica fácil de enganar, etc. e tal. Toda métrica é fácil de enganar. Mas a cobertura de código, se você usar ela como uma ferramenta para te guiar
nos próximos testes, e não como simplesmente um número que você observa, ela começa a te ajudar. Então, por exemplo, eu rodei a ferramenta aqui e veja só, né? A cobertura de código aqui no IntelliJ é super simplista, né? É cobertura de linha, não é nem branch coverage ou condition coverage, né? Nem sei como traduzir para o português. Como fala branch coverage em português? Cobertura, quando você começa a olhar para essa linha aqui, por exemplo, e começa a analisar a cobertura de cada uma das condições aqui desse if, né? Seria a cobertura de desvios, de todos os possíveis Desvios. desvios, mas eu não conheço o termo em português também não. Eu também não. Não faço ideia. Mas espero que vocês tenham entendido, né, gente? Então aqui veja que o IntelliJ, super simplista, só cobertura a nível de linha de código, mas olha só, ele já achou uma coisa aqui que eu não testei, né? Por algum motivo eu não testei. Então, e isso te dá insight, né? Olha, acho que eu quero testar isso, né? E aí eu vou olhar para a condição do código e tentar entender. Então, a lista de delimitadores não era nula, né? Então veio alguma coisa aqui, mas a lista de delimitador é vazia. Aí ele retorna uma string vazia. Então isso aqui é meio que uma sacanagem, né? Caramba, eu nunca resolvi isso. Vamos ver, codar ao vivo, né? Sempre tem problema. Acho que isso aqui é só se... Como que você vai chegar nisso? Caso excepcional. A string original é alguma coisa útil, certo? Vamos pôr, por exemplo, avocado aqui. A lista de delimitadores, se ela não é nula, e ela é vazia, quer dizer que é um array vazio, né? E aqui é meio sacanagem, né? Porque isso aqui é um varargs, então o desenvolvedor tem que ser bem criativo para passar isso. Tem que ser uma coisa assim, né? E aí, isso aqui retorna string empty. O que é isso? Ups, trava não IntelliJ. Ok, é só uma string vazia. Passa ele aqui. Compilo? Não compilo? Compilo. Ups. Só um segundo, compilando, rodando. Meu Mac queimando aqui, né? Porque estou com a webcam ligada, etc. Vamos rodar de novo. Rodando, rodando. Ele rodou. Cobertura. Agora cobri. Certo? Acho que, e essa é a grande sacada da cobertura de código, né? Que ela vai te indicar partes que você talvez não tenha testado. E aí, vale a pena testar ou não? Não sei, né? Depende do seu código, mas ele te ajuda a refletir sobre isso. E depois a gente até pode discutir mais coisa, mas se você olhar para isso aqui, sei lá, o meu olho gruda nessa linha aqui, né? Tamanho da string dividido por 2 mais 1, isso aqui já começa a me fazer pensar em caso de teste, né? Será que eu consigo exercitar esse mais 1 de alguma forma, né, para ver se tem algum corner case que eu não encontrei, etc. Então veja que o que eu estou fazendo aqui, de novo, é escrevendo testes, olhando para a documentação e depois aumentando eles quando eu olho para o teste. Óbvio, se você estiver fazendo TDD, né, aqui eu parti do princípio que esse método foi escrito talvez por uma outra pessoa e você quer só testar. Se você implementou esse método você, talvez já tenha alguns testes escritos. Melhor ainda, né? E depois você consegue revisitar a sua bateria de testes e ver se você testou tudo o que você queria. Beleza, acho que era isso que eu queria falar. E só para dar um exemplo, esse semestre, ou trimestre passado, que eu dei o meu curso de testes, eu acho que eu dei para os meus alunos por volta de uns 30 metros da Apache para testar, e eles acharam bug. Então, aluno de primeiro ano, né, estão aprendendo a programar agora, só de seguir um processo um pouquinho mais sistemático, eles acharam bug. Tá bem? Então, isso que eu tentei mostrar aqui para vocês é o que a gente chama de domain testing. Né? No inglês é domain testing, acho que essa é a forma mais fácil de achar. Em português fica análise de domínio e análise de limite. A análise de limite eu não discuti tanto aqui. Deixa eu ver se esse exemplo aqui me permite discutir isso. Deixa eu pensar aqui. Suponha
que, sei lá, tem um if aqui na implementação que é alguma coisa assim. Se o tamanho da string é igual a 3, faz alguma coisa. Obviamente, você como tester, você vai executar isso aqui como verdadeiro e como falso. Né? Mas testar os limites, e eu já vou explicar o que é limite, é super importante porque muito bug acontece ali. Então, o que é um limite? O limite é exatamente o ponto ali, no valor da entrada do loop. O valor do limite é exatamente o valor que faz esse if mudar entre verdadeiro e falso. Né? Se você pensar isso como, né, uma análise de domínio mesmo, do ponto de vista matemático, em algum momento você vai ter um valor que vai fazer esse if começar a ser falso ou começar a ser verdadeiro. Nesse caso aqui é o número 3, né? Deixa eu fazer uma condição maior do que 3, que eu acho que fica mais fácil explicar. Então, se você pensar aqui, a entrada, se string len for 1, esse if é falso. Se string len for 2, esse if é falso. Se string len for 3, esse if é falso. Se string len é 4, esse if é verdadeiro. Então, né, de 3 para 4 é onde as coisas mudam. Né? O if passa de ser verdadeiro para falso ou vice-versa. Testar o que o sistema faz nessa bordinha é muito importante. Porque empiricamente tem estudo mostrando que a maioria dos bugs que você escreve é ali. Né, entre esses limites, né, de um ponto para o outro. Então, essa é uma coisa que você pode pensar também na hora de escrever teste. Você começa a observar esses ifs no seu código. Ah, tem um 3 aqui. Né? Então, deixa eu exercitar o 3, né, e o limite. E, na verdade, se você quiser até googlar sobre isso, a maneira mais bonitinha de falar sobre isso, eu não sei também em português como a galera chama, fica on and off points. Então, o on point é exatamente o ponto que está aqui. É o 3. Né? O número que você vê no seu if é o on point. Aí você pensa, se um on point faz a condição ser verdadeira ou falsa? O número 3, nesse caso, se aqui fosse 3, essa condição é falsa. Né? Então, o on point faz ser falso. O off point é o número mais perto do on point que inverte a condição. Então, 3 faz a condição ficar falsa. Qual que é o inteiro mais próximo de 3 que faz a condição ser verdadeira? É 4. E a ideia é que você escreve um teste para o on e um teste para o off. Se você pegar paper na área de teste de software, a galera discute essa ideia de testar limite desde lá dos anos 70 e 80. E eles vão discutindo quais limites têm que ser testados e tudo mais. Longa história curta, se você testar o on e testar o off, você já vai pegar uma pancada de bug. Ah, mas nossa senhora, você faz isso mesmo? Porque isso parece super cascata, né? A gente odeia coisa que parece cascata. Você realmente pensa nos casos de teste? Ah, eu tento. Né? E acho que eu gosto disso, na verdade, porque eu estou ali programando, fazendo TDD. Quando eu estou pronto, agora eu falo, agora é hora de testar. E aí eu realmente pego um pedaço de papel e exploro ali no papel as ideias. Eu gosto bastante de estar escrevendo código o tempo inteiro, mas de alguma forma, quando eu estou escrevendo código, eu estou muito focado no código em si. Né? E fazer uma coisa que o JUnit goste, etc. e tal. Eu gosto de fazer minha mente focar totalmente no método que eu quero testar. Eu não acho que é tão ruim parar para escrever no papel um pouquinho, tá? Teste estrutural, comentei também que acho que a ideia não é usar como um número, mas usar como uma ferramenta que aumenta o conjunto de testes que você criou inicialmente pensando na documentação, pensando no que o programa tem que fazer. É muito legal que, por exemplo, nesses métodos da Apache, que eu tenho usado bastante como exemplo na minha aula, você pega uma pancada de if que não está descrito na documentação, mas ela tem uma regra de negócio ali por trás, principalmente em termos de optimização. Deixa eu pensar um aqui, se eu me lembro de algum de cabeça. Por exemplo, eu não vou entrar no detalhe aqui, tá bem? Mas esses 3 ifs fazem a mesma coisa. Só que a diferença é que se esses 2 caras forem iguais por algum motivo, eles chamam o método de concatenar porque é mais rápido. Se esse cara for menor do que esse, ele chama substring, senão ele faz alguma outra coisa. Então veja que isso não está na documentação. A documentação não fala, né? Raramente ela vai contar esse detalhe de implementação. Mas a implementação contém isso. Então talvez você queira realmente testar que esses vários casos diferentes acontecem. São coisas que você só acha quando olha para o código-fonte. Né? Então por isso que eu acho que tem que ter essa combinação entre
essas duas fontes de entrada, documentação e código. Olhando para o relógio aqui, tem tempo. Tá bem? Um slide só para mostrar isso, porque uma vez eu dei essa palestra sem abrir o IntelliJ. Aqui é um exemplo aqui, né, de uma outra otimização feita no método delete whitespace também da Apache Collections. Né? Ele apaga caracteres em branco, só que no fim o que acontece? A implementação faz uma consulta aqui. Né? Se as duas... se não mudou nada na string, retorna a mesma string ao invés de alocar uma nova string na memória. Né? Puramente detalhe de optimização, mas que você não vê na documentação. E que talvez você queira testar. Né? Então, no JUnit você até consegue conferir, né, que o valor, a string que você passou aqui, o ponteiro dessa string aqui é o mesmo ponteiro dessa aqui, né, usando o assert same do JUnit. Tá bem? Deixa eu ver. Perguntas, pessoal? Manda bala. Você falou que você usa isso para achar o cobertura de código para achar assim, as coisas que você pode não ter testado e afins. O que eu faço quando eu acho que eu já testei tudo, mas eu sinto que eu poderia fazer melhor? Essa é a pergunta de $1 milhão de teste de software, né? Quando que eu sei que eu já testei tudo que eu precisava? Quando que eu sei que eu estou satisfeito em testar? Não tem uma resposta muito mágica para isso, né? Ou uma resposta que vai funcionar para todos os casos. Geralmente o meu feeling é, eu olhei para a documentação e eu testei tudo que eu consigo ver da documentação. Eu olhei para o código-fonte e eu estou feliz com tudo que eu testei ali. Eu explorei todos os boundaries, explorei aqueles casos excepcionais que a minha experiência como desenvolvedor, né, me mostrou na minha vida, né? Então, passa nulo, array vazio, esse tipo de coisa. E aí eu decido comigo mesmo, né? Eu uso essa informação e falo, puxa, tô satisfeito ou não estou satisfeito? Talvez eu esteja. E aí eu passo para o próximo. O que eu vou mostrar aqui é que hoje tem bastante ferramenta que te ajuda a complementar a bateria de testes que você escreveu como humano. Né? Então a ideia é você dar o seu melhor como desenvolvedor, usando, por exemplo, essas coisas que eu falei, e aí você dá para a máquina e deixa a máquina explorar. Por exemplo, teste de mutante, fuzzing, geração automática de teste de casos de teste, né, que dá para essas ferramentas fazerem de maneira automatizada. Bom ponto, eu vou chegar nisso. Só complementando, Maurício, uma coisa importante é que o que faltou no que você estava falando, talvez testes de limites. O que acontece se eu passar uma string muito grande? Pode ter problema? Então, em alguns casos, você vai querer ter testes assim, que nesse caso, nesse código, eu não vi nada disso, mas, por exemplo, vai que tem alguma espécie de malloc, algo assim, que pode Boa. falhar porque você passou uma coisa muito grande. Boa. Eu vou comentar um pouco sobre isso, Gold. Deixa se eu coloquei aqui na minha lista. Fuzzing. Né? Por exemplo, programa em C, a galera de C ama fuzzing, porque ela ajuda a achar exatamente esse tipo de bug, né? Se eu passar uma string com 1 milhão de caracteres, vou quebrar o teu sistema ou não vou quebrar o teu sistema? E que também não precisa ser feito por humano mais, né? Você pode pedir uma ferramenta, para a ferramenta ficar passando strings gigantescas para aquele método e ver como sai. A galera de fuzzing, aliás, elas são muito orgulhosas, no sentido de que eles contam que fuzzing ajudou bastante o Linux a achar uma pancada de bug nas ferramentas do terminal. Então eles contam que, sei lá, no terminal ali você dá um ls qualquer coisa, e que eles usaram bastante, acho que estão um pouco familiar com isso, né? Você dá um ls, um cat, qualquer coisa aqui, mkdir, e eles usaram bastante fuzzing para ver se eles conseguiam quebrar esses pequenos programas aqui. A galera de segurança também pira, né? Porque uma pancada de erro de segurança acontece por esse tipo de coisa. Eu, em particular, nunca escrevi um teste desse. Deixa para a ferramenta, né? Então, o que mais? Ah, legal. Talvez saindo um pouquinho da ideia de você escrever teste, focar em testar, em achar bug. Agora, voltando à maneira com que a gente programa, né? Então, você está ali programando a sua funcionalidade. Uma coisa que eu tenho sido cada vez mais fã é a ideia de design by contracts. E
a ideia de design by contracts é você deixar de maneira explícita, talvez até no código, né, se a sua linguagem permitir, quais são os contratos daquele método. Então, por exemplo, nesse... Como a gente está vendo? Initials, né? Então, por exemplo, nessa initials aqui, ela tem alguns contratos bem claros, né? Então, por exemplo, se entra nulo, retorna nulo. Mas talvez o contrato podia ser alguma coisa diferente, né? Se vier nulo, lança uma exceção. Ou se vier um array vazio de delimitadores, lança uma exceção. Ou retorna uma string vazia, como é o que o desenvolvedor pensou aqui. E isso são contratos, né? A função, o método que você está implementando, ele tem contrato, né? Que ele quer oferecer para o mundo de fora. E me agrada bastante a ideia de deixar esse contrato bastante explícito, inclusive no código-fonte. Então, aqui o desenvolvedor fez isso com ifs, né? Mas em Java você poderia fazer também com asserts, né? Então, sei lá, se string é diferente de nulo, né, pede, né, o programa nem continua, né? Se a string vier nula. Né? Isso aqui vai lançar uma exceção, um tempo de execução, e o programa nem continua, né? E tá bem claro aqui a maneira com que você está lidando com esse contrato. E se você olhar para linguagem de programação, você vê que as linguagens mais modernas, elas têm ficado cada vez melhores nesse tipo de coisa. Talvez não as linguagens de mercado ainda, porque Java não deixa isso muito claro, né? Você tem que usar um assert aqui que é super simplista, e essas coisas só são pegas em tempo de execução. Mas linguagens um pouquinho mais avançadas, talvez ainda um pouco mais acadêmicas, como a Eiffel, né, que já é um pouco mais antigo, agora a menina dos olhos, a galera de linguagem de programação Agda. Nesse tipo de linguagem, você consegue definir esses tipos de contrato, e o compilador pega, e esse tipo de contrato, vários deles são detectados em tempo de compilação. Né? Então, o compilador vai reclamar se você passar uma string nula em algum lugar, se você definiu que nula é um contrato. Boa, chego lá. Meu vizinho começou a também furar a parede, gente, me perdoem se dá para ouvir barulho. Se você parar para pensar em Java, voltando à ideia de que, né, Java é uma linguagem popular e a implementação de design da contracts é basicamente inexistente, você vê frameworks que te oferecem, por exemplo, coisas como not null, então o próprio IntelliJ te dá esse tipo de notação. Né? Ou você tem no mundo Java também o Checker Framework, criado por um pesquisador americano e adotado pelo Google, por exemplo, onde você coloca anotações no seu código, falando, olha, esse método nunca retorna nulo, ou esse método pode retornar nulo, e em tempo de compilação, você sabe se você fez alguma besteira, né? Você não respeitou algum desses contratos. E eu gosto bastante disso porque, primeiro, isso me dá um pouco de segurança. Quando o meu programa roda, eu sei que o meu método só vai ser executado se os contratos forem obedecidos. Se o contrato não for obedecido, o programa vai parar naquele momento. Eu não vou ter uma situação onde talvez alguma coisa seja... qual é a palavra em português? Seja executada pela metade. Né? Talvez a pessoa não vai conseguir exploitar isso do ponto de vista de segurança, porque o programa mata ali se a pré-condição não foi atendida. E deixa bem claro também no sentido de manutenção. Né? Porque se de repente você mudou uma pré-condição de um método, né, é explícito que, puxa vida, você vai ter que revisitar os clientes desse método. Quem chama esse método? Porque você mudou a pré-condição. Né? Então fica muito fácil de você ter esse insight, olha, né, deixa eu visitar todos os métodos que chamam porque eu mudei a pré-condição. E para ser bastante honesto, eu demorei muito para começar a pensar dessa maneira. E se eu revejo como eu programava antes de pensar nessas pré-condições, eu acho que eu sempre pensei em pré-condição. Só que eu nunca deixava elas explícitas no código. Acho que é mais ou menos parecido com a ideia de linguagem de com tipagem dinâmica, né? Talvez você não esteja escrevendo tipo ali de maneira explícita, mas o tipo existe, né? Ele está na sua cabeça, você sabe que aquilo é uma string ou um inteiro. E aqui é a ideia de você deixar isso explícito mesmo. Né? Para ir em linguagens de programação, para talvez o compilador pegar essas coisas para você.
Eu comentei sobre Águida. Se você é fascinado por linguagem de programação, dá uma olhada nela. Ela deixa você fazer coisas malucas do tipo, se esse parâmetro vem como, sei lá, A, então esse outro parâmetro tem que ser B. E esse tipo de coisa é detectado em tempo de compilação, assim, super maluco. Então acho que um dia a gente vai chegar lá, né? Um dia essas linguagens vão virar mainstream e o desenvolvedor vai conseguir usar esse tipo de coisa. Enquanto não está lá, enquanto a gente usa Java, pense em deixar essas coisas claras. Né? E o Apache, aliás, é um exemplo fascinante de como eles são muito claros com pré-condições e pós-condições. Então, deixa eu ver a pergunta do chat. Cadê o chat? Aqui. O Thiago pergunta como que eu escolho entre lançar uma exceção ou retornar nulo. Não tem também uma resposta padrão, Thiago. Acho que depende muito daquilo que você está desenvolvendo e de como você quer que o seu cliente lide com isso. Mas com certeza um trade-off que você tem que pensar quando você está desenhando uma API, né, é que sempre que você tem você é mais chato com pré-condições, né, no sentido, se você me passar qualquer coisa errada, eu vou lançar uma exceção. Você força o seu cliente a ser mais específico, mais assertivo, né, na chamada do seu método. Porque senão, né, qualquer coisa errada ali, ele lança uma exceção. Então é mais difícil para o cliente talvez começar a usar a sua API de alguma forma. Se você decide por ter uma API um pouquinho mais fácil de ser usada, então, se o cara passou nulo, tudo bem, eu retorno nulo, né? Talvez seja mais fácil para o cliente dessa API, talvez, né, por um ponto de vista, talvez ela vai quebrar menos. Só que por um outro ponto de vista, né, você começa a aceitar a requisição com qualquer coisa. E aí você é meio que responsável por lidar com todos esses casos. Né? Se o cara passar um inteiro negativo aqui, qual a regra de negócio que você quer? Acho que viajei um pouquinho, não fiquei muito claro, mas acho que esse é o trade-off que você tem que fazer. Né? Sempre que você começa a ter pré-condições mais fortes, é isso que você... Como que o seu cliente vai reagir a isso? E que tipo de cliente que você tem na sua API? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de tipagem forte, pré-condições claras, então para mim quanto mais chato melhor, quanto mais cedo o programa lançar uma exceção melhor, quanto menos requisição errada você mandar para mim melhor. Então eu sou bastante fã de lançar exceção. De ser chato, né? Ou você passa aquilo que eu quero, ou meu amigo, eu não trabalho para você. Você vê que a Apache tem geralmente uma abordagem contrária, né? A Apache raramente lança uma exceção. Ela prefere lidar dessa maneira aqui. Né? E aí acaba que a documentação tem que explicar o que está acontecendo. Né? Trade-offs, né? Como sempre em engenharia de software, trade-offs. Maurício, uma pergunta. E nesse caso de você usar, então, de você escolher o estilo de lançar as sessões, né? Onde pode ser um bom lugar para testar as suas exceções? Porque até eu entendo que, beleza, uma vez que você dispara uma exceção, ela vai ser capturada e você tem que lidar com o comportamento inesperado dela, né? Mas ao projetar uma exceção, de algum modo você tem um contrato, porque você está, por um lado, dizendo que seu programa já entrou em estado de falha, né, e que a execução dele foi encerrada. Mas potencialmente eu imagino que quando você cria uma exceção específica, você imagina que ela precisa ser tratada de uma maneira, né? Então, como é que você pode testar esse contrato? Acho que do ponto de vista de quem está criando a API, não tem muito segredo. Né? É um teste como qualquer outro. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, se a string vem vazia, ele retorna a própria string, mas talvez um outro desenvolvedor ia pensar num contrato alguma coisa do tipo assim, né? Então, se a string é vazia, você lançar uma exceção. Você escreve um teste com JUnit onde você passa uma string vazia e você espera que uma exceção aconteça. Né? O JUnit te permite fazer isso. Acho que não precisa escrever o teste aqui. Então, do ponto de vista do cara que está criando a API, você vai testar da mesma forma que você testaria o método que retorna vazio ou uma exceção. Do ponto de vista do cliente, né, você é o cara que vai consumir esse método, acho que o seu raciocínio tem que ser o seguinte: existe a possibilidade de eu passar empty para esse initials? Se existir essa possibilidade, eu sei que esse initials vai soltar uma exceção
E o meu programa vai reagir de uma forma X que eu quero testar. Uma outra maneira de pensar... Isso é mais sobre design do que de testes, né? A gente está discutindo mais design de código aqui do que teste. Então, talvez... Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que eu estou numa outra classe qualquer. Sei lá. Ups. Eu estou numa outra classe qualquer aqui. E eu invoco aquele método initials. Passando, sei lá, ABC e, sei lá, isso aqui como delimitador. Não funciona achar? É. Código continua aqui, um pouquinho de código antes. Acho que a minha reflexão é, esse método initials, ele tem um contrato, e eu sei que esse contrato ele lança uma exceção se passar uma string nula para ele. Eu tenho alguma chance de passar uma string nula para ele? Nesse caso, esse meu programa, não tenho, certo? Eu estou passando uma string hard-coded aqui, eu tenho a certessa que aquela exceção nunca vai acontecer, aquela pré-condição nunca vai ser não satisfeita. Só que, de repente, essa string vem de fora. Certo? Suponha que isso venha do usuário. Né? Ou seja, tem a chance dessa string ser nula ou ser vazia e uma exceção acontecer. Então, eu aqui testando esse método X aqui, eu testaria o caso do vem de fora ser vazio, vai estourar uma exceção aqui, certo? E aí depende do que o cliente faz no caso da exceção, certo? Sei lá o que esse X faz no caso da exceção. Ele tem um comportamento, eu acredito, certo? Você, como desenvolvedor, pensou o que acontece se esse método lançar uma exceção. Você testa se esse método faz o que você quer. Consegui responder? Ficou muito abstrato. Não, acho que sim. Acho que o ponto é... E, aliás, eu tô adorando esse tipo de reflexão e eu fico feliz que talvez ela tenha vindo porque você começou a refletir sobre contratos. Né? Acho que essa é a sacada. Os seus métodos oferecem contratos e você tem que pensar o que acontece se esse contrato não é cumprido. E você quer testar o que acontece com o seu sistema se esse contrato não é cumprido. Então, veja só, o contrato também está te dando ideias sobre o que testar. Beleza? Eu vejo que eu tenho mais ou menos uns 10 minutos no relógio, eu vou tentar, então, ser rápido aqui. Legal. Então, até agora eu falei sobre teste, domain testing, falei de teste estrutural e falei de design by contracts. E tudo isso é uma coisa que você, como humano, faz, né, a partir de reflexão sobre o que o seu projeto tem que fazer, o seu software tem que fazer. Só que, querendo ou não, nós somos limitados. A gente não vai conseguir testar tudo. Então, acho que em algum momento é legal deixar a máquina também testar. E é o que a gente tem chamado de teste inteligente, né? Então, a ideia é que a máquina ela não vai mais fazer aquele papel secundário que ela fez até agora para a gente, que é só de executar o teste. Né? A parte difícil aqui foi feita pelo humano. A máquina só executa. A gente quer deixar também a máquina criar teste para você, procurar bug por você. E tem várias maneiras, por exemplo, análise estática. Né? Então, ferramentas como Find Bugs, ou talvez ferramentas mais legais agora, como, por exemplo, Infer, do Facebook. Né? Também análise estática de código, acho uma pancada de bug. Error Prone, que é do Google. Também análise estática, tenta achar bug para você. Consegue achar, por exemplo, casos de null pointer exception. Olha que legal aqui, né? Está acontecendo um remove i-1, só que o loop começa com 0, então vai ter uma exceção aqui. Certo? Vai ter uma exceção aqui. Isso é pego pela ferramenta, né? Então, talvez o seu olho deixou passar, a ferramenta não vai deixar passar. Qual mais? Error Prone, Infer, Checker Framework. O Uber lançou uma também esses dias, ou esses dias não, talvez ano passado, Null Away. E a grande graça dessas ferramentas mais pragmáticas hoje em dia, né, feitas, vou puxar a sardinha da comunidade de engenharia de software e xingar a comunidade de linguagem de programação, é que, né, que a comunidade aceita que talvez não dê para fazer uma análise completamente correta
sound, né, a palavra em inglês que é usada na comunidade. Então, eles abrem mão de algumas certezas ali para ter uma análise que funciona, que escala. Então, é o caso das ferramentas de Uber, Google e Facebook. Você pode também pensar em testes de mutante. E a grande graça do teste de mutante é... Pensa só, a gente escreveu todos esses testes aqui. E a gente olhou para a cobertura de código e parece que está tudo mais ou menos ok. Né? Deixa eu abrir aquele código de novo, que eu tenho a cobertura executada. Está tudo mais ou menos ok. A ideia do teste mutante é, puxa, e se um desenvolvedor for aqui e introduzir um bug sem querer? Né? Você está aqui fazendo alguma manutenção e aí você faz isso aqui sem querer. Isso é provavelmente um bug. Aí a pergunta é, se esse bug aparecer no seu código, a sua bateria de testes pega? A gente pode até ver. Vamos ver. Rodando aqui a bateria de testes, então tem um bug no meu código. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, ótimo. Então esse mutante, esse bug não passa na minha bateria de testes. Sei lá, se eu removesse mais um aqui. Esse é um tipo de teste que você pode fazer, certo? Você propositalmente insere um bug no seu código e vê se a bateria de testes pega. Se ela está pegando, opa, pega, maravilha. Tá vendo? Então, a gente até que não foi tão ruim aqui, na hora de escrever esses testes. Mas a sacada é, fazer de maneira manual é chato. Então, tem ferramentas de teste de mutante que faz isso para você. Cadê meu slide? Onde que eu tô? Aqui. Então, é isso que ela fica fazendo. Ela pega o seu código, ela vai para uma instrução tipo essa aqui, ela faz uma mudança proposital e ela roda a sua bateria de testes. Se a bateria de testes passa, opa, tem um mutante aí que os seus testes não pegam. E para o mundo Java, tem ferramentas como PyTest. Ops. Que tem melhorado muito ao longo do tempo. Então você consegue botar PyTest para rodar hoje, talvez na sua integração contínua. Né? E de novo, né? A máquina complementando a sua bateria de testes. O relatório dela, se você rodar na sua máquina, é mais ou menos assim. Ela te dá as linhas do seu código e fala, nessa linha aqui eu testei todos esses mutantes e a bateria de testes pegou todos esses mutantes. Então, matou o mutante. Se o mutante sobrevive, fica vermelhinho e ela fala assim, esse mutante aqui sobreviveu. E por fim, geração automática de teste. Porque se você parar para pensar, você consegue ensinar a máquina a escrever um teste automatizado. Não é tão difícil, né? Porque tudo que ela tem que fazer é escrever uma classe de teste que instancia uma classe, invoca um método, passando um parâmetro, e escreve uma asserção. É fácil de codar isso? Não é fácil, mas é possível. E tanto é possível que você vê ferramentas já fazendo isso. A primeira delas, Hadoop, né? Foi a que talvez começou com essa ideia, a geração automática de casos de teste. E ela faz exatamente isso. Você passa pelo código-fonte da sua classe e ela sai escrevendo testes como esse aqui, ó. Ela invoca o método de produção, ela olha os parâmetros, é uma string, ela passa uma string aleatória. E ela vai fazendo isso por X minutos. Então você fala para ela, roda aí por 10 minutos. Ela fica rodando, tentando passar casos de teste, procurando por uma entrada que vai lançar uma exceção no seu código. Se ela achar uma, legal. Né? Aí você, como desenvolvedor, olha e decide o que fazer. Hadoop foi uma das primeiras, hoje talvez as mais legais, elas até usam um pouquinho de inteligência artificial, que é o caso do EvoSwitch. Então o EvoSwitch nem fica mais criando casos aleatórios. O EvoSwitch consegue olhar para o seu código-fonte, olhar para uma condição aqui e pensar, puxa, para essa condição ser verdadeira, esse string length tem que ser maior que 3. Então ela vai guiando por meio de algoritmo genético até conseguir executar isso aqui como verdadeiro e isso aqui como falso. Então muito mais inteligente, ela usa o tempo de maneira muito melhor. E ela está aí, open source, funciona. E a comunidade acadêmica é super ativa, aliás. Todas elas têm vários problemas teóricos que eu não vou discutir aqui por falta de tempo, mas que a gente pode discutir depois se alguém tiver alguma dúvida. Então, até aqui, um exemplo de um caso gerado pelo Hadoop. Eu tinha uma classe que tentava representar um triângulo, e olha só que coisa horrível, né? Um humano não consegue ler isso aqui, apesar de que hoje as ferramentas já estão até melhores, elas escrevem coisas que humanos entendem. Mas veja só, ela saiu passando 3 coisas quaisquer aqui
para o construtor de triângulo, que recebe 3 inteiros, obviamente. E esse aqui é até um exemplo meio feio, porque o assert no final é que é not null, mas a ferramenta faz asserts muito mais inteligentes do que esse. E você deixa lá rodando na sua integração contínua. E essa ideia de usar algoritmo genético, algoritmo evolucionário para ajudar em teste, tá super popular, né? Então, por exemplo, Evomaster é uma ferramenta que tenta fazer isso para serviço web. Então, você passa para ela a sua especificação do seu serviço web usando o OpenAPI e ela testa. EvoSQL foi uma ferramenta escrita por um aluno meu de mestrado. Você dá uma consulta SQL para a ferramenta gera casos de teste que tentam atingir 100% de cobertura na SQL. Né? Dá para você pensar em cobertura de código até numa consulta SQL. E BotSing, feito por um aluno nosso de doutorado aqui, onde você dá como entrada uma stack trace e o BotSing tenta achar um método de teste de JUnit que chega o mais perto possível daquela stack trace. Então imagina só, né? Você viu um bug, né? Alguém mandou um bug para você no seu issue tracker, o BotSing pega essa stack trace e escreve o teste automatizado que simula aquela falha. Facebook tem usado bastante isso. Facebook comprou uma startup britânica alguns anos atrás que faz isso. O que mais? Eu vou terminar aqui com essa figura que eu tenho trabalhado nela. Em breve eu vou ter uma versão um pouco mais madura, mas o jeito que eu vejo hoje a ideia de fazer teste é: você tem algum tipo de requisito, seja ele textual, seja ele talvez um modelo um pouco mais abstrato, né? Por exemplo, uma máquina de estados. A partir dele, você tenta fazer um pouquinho de análise de domínio, né? Igual eu mostrei aqui para vocês. Você entende um pouquinho, né, do domínio. Maurício, Você talvez entra num desculpa. ciclo de... Você pode colocar para apresentar, que a imagem está um pouco Ah, pequena. desculpa. Obrigado. É que a hora que eu faço isso, eu paro de ver vocês, mas aí tudo bem. Você analisa um pouquinho o domínio, entra no seu ciclo de TDD, onde você faz essas coisas aqui que eu acabei não discutindo. Talvez fica para a hora que a gente falar de perguntas, mas você pode pensar em design para testabilidade, usar mock ou não usar mock. Depois você discute com você mesmo se o que você tem que fazer é um teste de unidade, um teste de integração, um teste de sistema. Aí você faz boundary testing, igual eu mostrei, você faz teste estrutural. Aí você parte para o teste inteligente, onde você pensa em teste de mutante, teste de fuzzing. Também não falei muito aqui, mas a ideia é sai dando entrada maluca para o seu programa, né, e ver se ele vai quebrar em algum momento. Então, no exemplo do Gold lá, talvez uma string gigantesca, né, se é um programa escrito em C, onde você sabe que tem muito bug gerado, né, por alocação de memória, sai dando lá um monte de entrada maluca para o programa e ver se ele quebra. Geração de casos de teste, análise estática, isso aqui a máquina faz para você. Você vai aprender com o que essas ferramentas acharem, você volta para análise de domínio, né, para ver se faz sentido. E repete o ciclo aqui. Então essa figura está meio feia, porque ela parece que tudo é um pouquinho meio que procedural, né? Você faz uma coisa atrás da outra, meio waterfall, mas a ideia é que isso aqui seja de maneira interativa. O meu plano é que em dezembro essa figura vai ficar um pouco melhor, e aí eu mando para vocês de novo. Bem, é isso. Esse ano, dado a pandemia, eu decidi abrir as minhas lecture notes. Elas são super informais, mas elas tentam discutir tudo que eu acredito que tem que fazer no mundo de teste. Elas estão aqui abertas. E, aliás, super novidade, na semana passada eu virei um Education Fellow aqui. Eles me reconheceram como um educador que está fazendo coisas legais. E eles me deram uma quantidade de dinheiro para eu investir nesse livro e transformar num livro de verdade, numa plataforma de ensino de testes que vai ser open source e vai ser de graça para todo mundo. Então, daqui um ano, quem sabe no ano que vem, quando eu der essa aula de novo, eu vou mostrar isso numa ferramenta mais legal aí. Pessoal, é isso. Fiquem à vontade para me fazer perguntas. Super obrigado, Maurício. Muito legal. Impressionante. Vamos lá, pessoal, perguntas. Eu vou começar com uma pergunta. Maurício, Manda. a gente é de uma geração que era muito mais Java, que é uma linguagem
Ok, é muito verbosa, tem seus defeitos, mas por ter muito mais contrato, ela é muito mais segura. Esse pessoalzinho que você está vendo aí é muito mais Python ou Ruby. E aí? Eles não estão perdendo alguma coisa? É... Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque tem muita paixão ali da pessoa, né? Se ela gosta de uma linguagem mais tipo Python, Ruby, que é mais dinamicamente tipada. Eu sou super fã de linguagem estaticamente tipada, quanto mais tipo, melhor. Porque eu gosto, no fim das contas, do compilador me ajudando a achar bug. Acho que se você gosta de uma linguagem dinâmica, legal. Né? Eu tenho usado bastante Python, aliás, por causa de machine learning, né? As bibliotecas de machine learning para Python são fantásticas. Então, eu não uso outra linguagem para isso. Mas acho que a sacada, se você está usando uma linguagem Python, é não cair nesse blá 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 da comunidade de que, mas eu escrevo testes, aí os meus testes substituem um compilador. Não substitui, meu amigo, porque seus testes não são tão bons assim. Então, se você está usando uma linguagem dinâmica, você tem que colocar no seu processo de testes que esse tipo de bug pode acontecer. Você vai ter bug ali porque, né, chegou um tipo que você não estava esperando. Tem um paper publicado 2 anos atrás, onde os pesquisadores pegaram, acho que 100 ou 200 bugs no mundo JavaScript, também uma linguagem dinamicamente tipada, e eles mostraram que se esse código fosse escrito em TypeScript, esses bugs iam ser pegos em tempo de compilação. Então, esses bugs acontecem, né, em projetos JavaScript grandes, né, onde os desenvolvedores são muito bons. Então, acho que essa é a sacada, né? Não se engane de achar que os seus testezinhos ali estão substituindo o compilador, porque eles não estão. É mais uma preocupação para você fazer na hora dos seus testes. Obrigado. Pessoal, perguntas, comentários? Tem uma dúvida que é meio estranha. Como é que eu faço para tratar um teste que é, por exemplo, limite que tem a ver com um bug que surge num cliente por causa de um limite de memória, por exemplo? A máquina deles tem menos RAM do que o sistema do que a gente trabalhou em todo o processo, e por causa disso ele roda, vamos supor, 2 aplicativos, um Google Chrome e um Spotify, e um dos dois estoura. Esse tipo de bug em particular, ele pode ser bastante difícil de encontrar, né? Porque talvez você nunca imaginou que você tem um cliente que está usando, né, um computador um pouquinho pior do que você estava esperando. Eu acho que o que você faz nesse caso é uma coisa que eu não comentei aqui, mas que é monitoração. Então a gente vai fazer o nosso melhor aqui para achar todos os bugs antes de deployar, mas os bugs ainda assim vão acontecer. Então acho que depois de tudo isso aqui, você tem que focar muito bem no seu sistema de monitoração para encontrar esse bug na hora que ele acontecer. Ele vai acontecer em produção, você vai voltar para sua mesa de desenho e vai pensar o que fazer. Olha, nós temos clientes que estão com pouco processador, pouca memória, sei lá. Como que a gente vai lidar com isso? E eu tenho 2 casos muito interessantes sobre isso, acho que eu até tenho uma figura. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez com uma empresa de pagamentos aqui, e eles desenvolvem software para dispositivo embarcado, e o software usa 3G para conectar com o sistema deles. E, né, os desenvolvedores fizeram o melhor que eles poderiam fazer, são excelentes desenvolvedores de dispositivos embarcados, mas eles não pensaram que em algum momento a conexão 3G podia estar muito, muito ruim. E eles foram só perceber isso quando a gente começou a monitorar e fazer o que a gente chama de passive learning, que é tentar criar a máquina de estado a partir dos seus logs. E a gente começou a criar essas máquinas de estado e colocar informação ali. Então a gente colocou uma informação aqui na aresta aqui desse grafo, o tempo em segundos que levava de uma transição para outra. Né? Eles começaram a olhar para isso e falar, puxa vida, então tem gente, tem lugar no mundo onde está levando 22 segundos para o 3G e a nossa aplicação está matando. Aí eles voltaram, né, para a fase de design e refletiram sobre isso. Se eu não me engano, o que eles fizeram foi mecanismos de retry um pouquinho mais inteligentes. Então você vê que, né, mesmo com baterias de teste fantásticas, esse tipo de coisa vai acontecer. Monitoramento, aprende com seus erros, desenha de novo. Obrigado. Eu tenho um caso muito legal também,
Em 2007 ou 2008, eu fiz um projeto para uma empresa, e era um dispositivo embarcado também, e foi o primeiro projeto que eu era líder técnico, né? E eu não escrevi nenhum teste automatizado. Eu e a minha equipe de 3, 4 desenvolvedores. E a gente deployou o sistema, e esse dispositivo embarcado que a gente tinha, ela tinha por volta de 2 ou 3 MB de memória. Então a gente sempre testou pensando nesses 2 ou 3 MB de memória. Quando a gente instalou no primeiro cliente, a gente não se atentou ao fato de que ele comprou uma versão do hardware um pouquinho menor. E no primeiro dia o software crasheou. E o software deu pau de madrugada, a gente não estava lá para inspecionar, deu um super rolo, o cara ficou super pé da vida com a gente. Acho que é parecido com o exemplo que você comentou, né? E aí o que a gente fez foi redesenhar de novo para sistemas com menos memória. Então, acontece. Perguntas, comentários, palpites? Oi, boa tarde. Olá. Eu tenho uma dúvida que aconteceu num projeto aqui da disciplina, né? Que era o seguinte, a gente tem a ferramenta de teste, né, que a gente executa no nosso próprio computador, mas quando a gente dá um push no Git, ele sobe também no Docker, lá na máquina virtual, e roda os testes. E aí tinha um teste que era dependente de tempo, tipo assim, a gente queria testar uma função que ela diminuía uma variável a cada X tempo. A gente queria ver se ela estava diminuindo certo, né? E aí no teste a gente escreveu para tipo, sei lá, espera 3 vezes o tempo de diminuir e ver se diminuiu 3 vezes, né? Diminuiu o valor 3 vezes certinho. Só que aí, tipo, no nosso computador o teste passava. Na hora que subia pro GitHub, ele não passava. E aí a gente foi ver várias coisas e a gente chegou à conclusão que talvez, por tal tempo exato, podia estar acontecendo da ordem de execução dos métodos mudar, né? Se enfileira um para rodar daqui em X tempo, e o outro também, pode ser que uma máquina inverta a ordem. Aí a gente acrescentou em vez de esperar o tempo exato, a gente colocou um pouquinho a mais, para esperar um tiquinho a mais para garantir que ia executar depois, né? No teste. Tipo, foi uma solução boa ou será que... Acho que foi uma solução muito boa. E acho que sempre que você começa a escrever esses testes um pouquinho mais malucos, né, que depende de tempo, ou talvez do escalonador aí, né, essas coisas mais malucas, acho que a solução mais pragmática é fazer seu teste ser um pouquinho mais fraco do que ele deveria ser. Né? Então, se tem uma pequena diferença no resultado final, você meio que aceita. Ou talvez você repete o teste 10 vezes, né, e aceita que será, pode falhar uma vez, né, mas não pode falhar 10 vezes. Uhum. Esse tipo de coisa é bem comum. E, aliás, eu tenho até um método. Falei para vocês que eu adoro Apache, eu já li tanto código da Apache. Tem um método da Apache, qual que é? Eu usei ele até numa prova uma vez. Tem um método da Apache que ele calcula teste estatístico. Né? Então, como que é? Acho que é tipo meio que um teste de p-value. E aí, como que esse teste funciona? Ele gera um monte de número aleatório e ele testa para ver se o grupo A e o grupo B seguem a mesma distribuição, alguma coisa do tipo. Só que como isso é aleatório, vai ter algum caso onde, né, os grupos vão ser diferentes. Então, o código do teste é muito legal, que ele faz um loop e ele conta, aí a asserção no final é alguma coisa tipo assim, olha, 5% das vezes isso vai ser diferente. Se for até 5% das vezes diferente, o teste está ok. Se for mais do que isso, o teste falha. Uhum. Puxa, não tem esse exemplo aqui no slide, mas você vê que esse tipo de gambiarra, entre aspas, começa a acontecer. Entendi. Legal, obrigado. Não por nada. Isso mostra que testar coisas complexas exige que o teste seja mais complexo e que leve em conta as condições de corrida, mudanças de ordem, coisas assim. Então, testar sistemas paralelos ou distribuídos é mais difícil do que testar um método, mas faz parte. E isso é uma área que eu ainda está na minha lista, no meu to-do, estudar, mas eu nunca estudei, né? Como que se escreve um teste quando você tem uma execução paralela? Né? Hoje, se você pegar a comunidade, a galera basicamente dá dica pragmática, né? No sentido, tenta isolar o máximo possível a parte do comportamento que você paraleliza,
Porque aí talvez você consiga testar aquilo de maneira com teste de unidade, e aí generalizar para o caso maior. É uma área fascinante, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais. Talvez até valha umas dissertações de mestrado aí, coach. Você que gosta de sistemas distribuídos, Com certeza, paralelos, etc e tal. com certeza. E muito desafiador. Mas é isso aí, acho que foi muito bom, Maurício. Super obrigado. Eu acho que o que eu gosto muito quando o Maurício fala é que ele não consegue falar sem colocar a mão no código. E é um negócio muito legal, e é um negócio que é meio raro. Não é que ele pega o slide com código, ele vai lá e, não, peraí, deixa eu fazer aqui o negócio, e se alguém tivesse um código aí, ele ia achar o teste pro teste, pro código e tudo mais. Então é muito legal. Super obrigado, valeu mesmo. E pessoal que tiver alguma dúvida, quiser perguntar, ou quiser algum link que escapou, avise, e aí o Maurício manda pra gente. Claro, e fica à vontade, pessoal, se quiser me mandar e-mail, né? Pode ser no meu e-mail do trabalho, que é o que eu geralmente olho mais. Ou meu Twitter, né? Eu uso bastante o Twitter. Então, se mandar uma mensagem por lá, também funciona. Mas é isso. E Maurício, como você lembra, em LabXP nós temos as palestras, temos as coisas, mas também tem a parte de programação. E agora o pessoal vai programar, porque é o principal do curso. E é isso aí. Então, É a super parte mais legal. obrigado. Eu sei que você já são quase 7 horas aí. Obrigado por ter falado com a gente. Pode cuidar do seu cachorro agora, que tá, o pobrezinho foi recém-operado. E valeu mais uma vez. Espero poder contar com você de novo ano que vem, porque são sempre muito boas essas palestras. O prazer é meu. Tchau, gente. Falou, obrigado. Pessoal, agora todo mundo, vamos para o Discord. É isso, né? Mas vai ter reunião de coaches, é isso, João? Então tá bom. Gold, Oi. tá falando de teste, eu lembrei de uma coisa.